Prezados alunos, iniciamos agora a sétima aula de Direito Tributário 2 e trataremos acerca do processo judicial tributário. É importante relembrar que falamos na aula número 6 sobre o processo administrativo tributário, ou seja, aquelas funções ligadas à administração tributária. Significa dizer o quê? Que o Estado, ao instituir tributo, busca cobrar esses tributos. Para isso, precisa fiscalizar e cobrar. Ou seja, esse processo administrativo tributário, se não der certo, necessariamente precisa recorrer a um outro processo, que nós chamamos de processo judicial tributário. Então, é importante entender esse mecanismo do processo judicial tributário, suas características, principalmente as características gerais do processo. Num primeiro momento, falaremos então sobre as características gerais do processo judicial tributário, falaríamos um pouco sobre as garantias constitucionais da justiça e depois, por fim, que aí seria já na outra aula, na aula número 8, nós vamos falar sobre as espécies de processos judiciais, aqueles que são do interesse do fisco e aqueles que são do interesse do contribuinte. Uma das primeiras características do processo judicial tributário, que vem após o processo administrativo, sempre lembrando, não há necessidade de se esgotar o processo administrativo tributário para se ingressar com o processo judicial. Esse princípio nós chamamos de inafastabilidade da justiça, nos garante que, sempre que necessário, em busca de um resguardo de um direito, é possível recorrer ao Poder Judiciário para fazer valer um direito. Bom, como característica geral do processo judicial tributário, nós temos que ele serve para controlar a legalidade dos atos, inclusive aqueles atos praticados no processo administrativo tributário. Ou seja, o processo judicial tributário tem a incumbência de se valer da justiça para fazer controle da legalidade dos atos administrativos. E isso se dá no poder judiciário. Vejam, nós temos um poder legislativo que institui os tributos, nós temos um poder executivo que lança os tributos e busca cobrar esses tributos, e nós podemos recorrer também ao Poder Judiciário na cobrança dos tributos, caso não haja o pagamento eficaz através de um devido processo administrativo. Mas é importante dizer que o controle da legalidade se dará tanto no processo administrativo tributário, que nós já vimos, quanto agora num novo controle de legalidade, quanto do processo judicial tributário. Vejam que o processo administrativo não exclui o processo judiciário, mas, caso se ingresse com uma ação no Poder Judiciário, não cabe mais discutir no âmbito administrativo aquela cobrança tributária. Por quê? Porque ela já está judicializada. Também, se tu fizeres uma repetição de indébito, buscares administrativamente recuperar um crédito e depois ingressar com uma ação judicial, bom, automaticamente se abandona o processo administrativo tributário acerca desse assunto e só se persegue esse tributo, né, a restituição desse tributo no âmbito judiciário. Bom, isso é importante ressaltar como características gerais, né, de controle de legalidade através desse processo. A segunda característica geral do processo judicial tributário é uma ausência, né, evidente de leis processuais específicas para que esses processos judiciais tributários aconteçam. Por isso que se usa subsidiariamente o Código de Processo Civil. Até porque é uma matéria de direito civil também, uma matéria civil. É importante buscar dentro do Código de Processo Civil, subsidiariamente, os instrumentos para tramitar um processo judicial tributário. Temos duas exceções. A ação de execução fiscal, que é posta pela Lei 6.830/80, de 1980, e a ação cautelar fiscal, quando o fisco toma algumas providências parcial cautelar do efetivo pagamento, da efetiva cobrança tributária, que é a Lei 8.397 de 92. Essas duas leis estabelecem efetivamente um processo judicial tributário acerca tanto da execução quanto da cautelar fiscal. Então, são exceções. Os processos judiciais tributários normalmente não possuem leis processuais específicas, mas, excepcionalmente, para execução fiscal nós temos uma lei específica e para cautelar fiscal nós temos uma lei específica já citada e disponível no nosso material que nós oferecemos para vocês por e-mail antes de começar as aulas. Nós já entregamos a unidade 1, 2 e 3 e nós estamos falando da unidade 3, que é o processo judicial tributário. Bom, além das características já faladas, já elencadas, nós temos também uma característica muito importante. O processo judicial tributário ele abandona, de certa forma, o processo de conhecimento.
quando de interesse do fisco. Por quê? Porque o fisco, ao executar uma dívida ativa, quando busca cobrar um tributo não pago e já inscrito em dívida ativa, ele se vale de uma certidão de dívida ativa. Portanto, essa certidão de dívida ativa já é um título, né, executivo extrajudicial que será cobrado judicialmente. Então, vejam, o Estado institui o tributo, prevê uma hipótese de incidência, essa hipótese de incidência acontece, que é o fato gerador, surge uma obrigação tributária, o Estado fiscaliza e lança o tributo, constitui o crédito e aí a pessoa é notificada para pagar. Se a pessoa não paga, ela é inscrita em dívida ativa, essa é a sequência. Depois é emitida uma certidão dessa inscrição em dívida ativa, chamada de certidão de dívida ativa, e aí se passa para a execução. Vejam que quando chega no processo judicial tributário, né, sob a forma de execução, o processo de conhecimento ficou lá atrás, ficou lá no processo administrativo. Não vai ser novamente buscada essas informações no âmbito do Poder Judiciário. Por quê? Porque esse conhecimento acerca desse tributo devido ficou lá no outro poder, que é no Poder Executivo. Quando chega no Poder Judiciário, o processo de conhecimento ele é abandonado. Só haverá processo de conhecimento se a pessoa embargar a execução. E aí ela vai trazer à tona toda aquela discussão que já houve lá no âmbito administrativo. Por isso, como característica geral também do processo judicial tributário, é uma ausência dessa fase, né, chamada de processo de conhecimento, onde o juiz busca, então, algumas informações a mais ou para buscar a verdade acerca dos fatos que ele precisa julgar. Nesse sentido é que devem ser tramitadas as ações, né, sem levar em consideração efetivamente o processo de conhecimento por parte do juiz. Bom, o processo de execução, então, ele no fundo, ele é proposto, a execução fiscal é proposto baseado num título executivo, produzido no âmbito administrativo, né, pela organização administrativa que nós falamos na unidade 2. Portanto, no fundo, é um ato unilateral, né, de vontade, em que o Poder Executivo exerce esse poder de cobrar um tributo judicialmente através de uma certidão extraída de um processo de conhecimento que se deu lá na fase administrativa. Por isso que a gente fala que o processo de conhecimento ele não se dá no processo judicial especificamente, mas se dá no processo administrativo anterior. A competência é outra característica, né, dos processos judiciais tributários, é a definição de competência. Se o tributo é federal, a competência para o julgamento das ações, né, que nós vamos tratar na outra aula, é da Justiça Federal. Se os tributos são municipais ou estaduais, é na Justiça Comum Estadual. Então, essa definição de competência vai variar de acordo com o tributo envolvido. Se um tributo é federal, Justiça Federal. Se o tributo estadual ou municipal, vai ser na Justiça Comum Estadual. Certo? Bom, nós temos que tratar do segundo item da nossa agenda, além das características do processo judicial tributário, características de ordem geral, nós temos que trabalhar um pouco das garantias constitucionais dadas à Justiça. O primeiro é o da inafastabilidade do controle judicial. A base legal para isso é o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que diz que a lei não excluirá, né, da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão ao direito previsto em lei. Então, isso é o que garante a Constituição e esse é o princípio da inafastabilidade do controle judicial. Isso se aplica aqui na esfera tributária, quando se trata do processo judicial tributário. Outra característica, que é uma garantia também constitucional do processo judicial tributário, é o respeito ao contraditório e ampla defesa. Não é possível que um processo não respeite, né, a dualidade de opinião, que nós chamamos de contraditório, até porque o artigo 5º, inciso 55, prevê o contraditório e ampla defesa como sendo instrumentos constitucionais de defesa do cidadão, certo? Então, a inafastabilidade do controle judicial, inciso 35 do artigo 5º, né, e o contraditório e ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição, certo? A lei diz, o inciso 35 do artigo 5º, a lei não excluirá da apreciação judiciária a lesão ou ameaça de direito. Precisa ficar claro isso. Ou seja, não há como se produzir uma lei, né, elaborar-se um projeto de lei, encaminhar para o Congresso, para dizer, olha, esse assunto não pode ser tratado no âmbito do Poder Judiciário. Imaginem matéria tributária, que os tributos só são instituídos se tiver lei, as garantias também na defesa da cobrança irregular de um tributo também pode ser no âmbito judiciário, porque tem previsão legal para isso.
e a previsão brota da própria Constituição. É importante ressaltar que a lei em si, né, depois de publicada, promulgada e publicada, né, e entrando ela em vigor, não causa uma lesão em si, mas a sua incidência, a norma incidente, a casos específicos pode trazer lesão. E essa lesão é que pode ser protegida, e é essa garantia, né, da inafastabilidade ao Poder Judiciário que nos garante que nós podemos nos defender da ação do Estado quando lesa um direito, mesmo que baseado em lei, lesa algum direito líquido e certo? Bom, o direito ao controle de constitucionalidade também está previsto na Constituição. Existem algumas leis tributárias que pode ser judicializado esse controle, que nós chamamos de controle concentrado ou controle difuso de constitucionalidade. Isso nós vamos ver também mais à frente e é importante ressaltar agora. O contraditório e ampla defesa, então, significa essa dualidade de opiniões em que a pessoa que se entenda no direito de contraditar uma ação do Estado, né, ela exercerá esse direito como garantia constitucional. A diz A, B diz B, nesse sentido, há o contraditório. Duas pessoas dizendo coisas diferentes, buscando o seu direito. Isso é o que a gente chama, então, de contraditório. Possibilidade de reação, dualidade de opinião acerca de um assunto legal específico. Outra coisa é a ampla defesa, ou seja, o processo administrativo, tanto no processo administrativo quanto no processo judicial tributário, nós temos garantida a ampla defesa. Produzir perícia, apresentar documentos, inquirir testemunhas, tudo isso é possível também no processo judicial tributário e isso também está previsto e garantido no próprio texto da Constituição. Os objetivos do processo judicial tributário são, eu diria, três, né, objetivos específicos. Composição dos conflitos, fazer valer o direito incontroverso das pessoas e acautelar o direito das partes envolvidas. Esses são os objetivos do processo judicial tributário. Sempre que o Estado, na sua fúria arrecadadora, tenta impor uma cobrança indevida, né, a Justiça tem que participar disso, né, ser chamado a intervir para compor esse conflito, fazendo com que o direito incontroverso venha à tona e resguarde o direito das pessoas. E isso acautela o direito das partes envolvidas, traz uma tranquilidade social. Para isso, aliás, todos os processos judiciais têm esse significado, têm esse objetivo. Mas no caso aqui, estamos tratando do processo judicial tributário e é importante ressaltar também os objetivos dos processos judiciais. Nós temos aqui o terceiro item que nós temos que tratar nessa aula, que são as espécies de processos judiciais. O que seriam isso? Espécies de processos judiciais. Ou seja, tem vários tipos de processo. Tem processo de iniciativa do fisco, ou seja, de interesse do Estado, que normalmente o principal é a cobrança do tributo, e nós temos alguns processos que são de iniciativa do contribuinte. Nós temos alguns processos também de controle de constitucionalidade sobre leis tributárias, e nós temos alguns processos que é de ações populares, coletivas, de interesse coletivo. Então, nós diríamos que existem ações judiciais tributárias de interesse do Estado, de iniciativa do Estado, ações de processos judiciais tributários de iniciativa dos contribuintes, nós temos ações de controle de constitucionalidade previstas na Constituição, importante ressaltar também, a DIN, a DECOM, que vocês já estudaram em cadeira específica, nós vamos tratar um pouquinho disso em matéria tributária. Nós temos as ações populares e ações civis públicas, que são ações da coletividade. É o poder do povo através de um representante direto, como sendo um eleitor numa ação popular, ou através de um órgão que defende os interesses coletivos, como o próprio Ministério Público nas ações civis públicas, que também podem contestar a validade de alguma lei tributária, de algum ato tributário em matéria tributária praticada por algum gestor. Bom, então nós temos três ações de iniciativa do fisco ou do Estado, que seriam a ação de execução fiscal, que é a cobrança de uma certidão através de uma certidão de dívida ativa, de uma dívida ativa espelhada numa certidão de dívida ativa, essa é a execução fiscal. Repito, o processo se dá de acordo com a Lei 6.830, que é a LEF, Lei de Execução Fiscal, promulgada em 1980. Nós temos a cautelar fiscal, que é aquela ação que busca cautela acerca do desfazimento de bens, de direitos, para fugir das obrigações tributárias. Essa é uma ação também específica, estabelecida em lei própria. E a ação rescisória, que é uma ação autônoma,
que se o Estado tem uma sentença julgada contra ele improcedente e há um novo entendimento de um tribunal superior, há a possibilidade de abrir esse processo novamente e desconstituir essa sentença através de uma ação rescisória. Ela tem que ser intentada, logicamente, até 2 anos depois do trânsito em julgado da ação que o Estado foi considerado perdedor, numa ação em que o Estado tenha perdido a ação. Nesse caso, a ação rescisória, se houver uma nova versão, um novo entendimento do Tribunal Superior, o Estado pode refazer essa sentença através de uma ação rescisória, ou desfazer, né, uma sentença e estabelecer uma nova decisão em processo que já esteja transitado em julgado. As ações de iniciativa do contribuinte, elas são divididas basicamente em 7. Além do embargo à execução, né, que não é uma ação específica, mas é uma contestação a uma execução fiscal, nós temos ação de exceção de pré-executividade, quando não se busca garantir o juízo, ação declaratória de um direito, previsto no Código de Processo Civil também, artigo, me parece que é o 19, na ação anulatória de lançamento, previsto no artigo 38 da LEF, da Lei 6.830 de 80, a ação de consignação em pagamento, que está previsto no CTN, a ação de repetição de débito, também previsto no CTN, Código Tributário Nacional. Nós temos o mandado de segurança na Lei 12.016, previsto na Lei 12.016, e a ação rescisória, que tanto vale para o Estado, desconstitui uma sentença, mas também pode ser intentada pelo contribuinte, se ele tiver uma sentença desfavorável e há um julgamento posterior num tribunal superior acerca do mesmo assunto ou do assunto tratado nessa ação em que ele foi vencido, ele pode desconstituir uma sentença e buscar uma nova decisão através de uma ação rescisória. Bom, as espécies de processos judiciais também se referem ao controle de constitucionalidade, né? Nós temos que nas ações ordinárias intentadas pelos contribuintes é possível, sim, requerer ao juiz que reconheça uma inconstitucionalidade de uma lei tributária em controle difuso, ou seja, dentro de uma ação específica proposta por um contribuinte, é possível obter uma declaração de inconstitucionalidade. Veja, não é que o juiz vai declarar a inconstitucionalidade, ele vai reconhecer a inconstitucionalidade para aquele caso específico em discussão no Poder Judiciário. Isso é um controle difuso de constitucionalidade e também veremos isso mais adiante. E os controles concentrados através da DIN e da DECOM, ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Isso também são duas formas de controle concentrado que são concentrados nos tribunais superiores. E essa decisão, sim, se obtida, ela declara a inconstitucionalidade da lei, da norma de caráter geral, no sentido de atingir todas as pessoas no coletivo. E nós temos também uma espécie de processo judicial tributário, que é a ação popular, que pode ser intentada por qualquer cidadão com título de eleitor. Se for um tributo municipal, tem que ter título de eleitor naquele município. Se for um tributo estadual, tem que ter título de eleitor naquele estado, para intentar essa ação popular, também com um regramento próprio, uma legislação própria que define esse tipo de ação. E a ação civil pública, proposta normalmente pelo Ministério Público, mas que poderá ser também intentada por uma entidade social com representação reconhecida. Bom, nós vamos parar aqui essa aula, né, interromper essa aula número 7 aqui nesse momento, deixando para a aula número 8 a análise dos processos judiciais tributários em espécie, ou seja, nós vamos analisar os processos judiciais tributários de origem do fisco, de interesse do fisco, nós vamos olhar e analisar e interpretar os processos que são de interesse do contribuinte ou do sujeito passivo da obrigação tributária nessa 8ª aula. Então, na 8ª aula, nós vamos dividir ações de interesse do Estado ou do fisco na cobrança e na exigência do pagamento dos tributos e quais são as formas e quais são as espécies de processos que estão à disposição do contribuinte que busca a legalidade dos atos da cobrança tributária, ou seja, ele quer se defender do Estado e para isso ele tem alguns mecanismos interessantes, importantes, por exemplo, uma ação anulatória de um lançamento tributário, uma ação declaratória de direito quando o lançamento ainda não aconteceu, ele pode pedir a devolução de um tributo pago indevidamente numa ação de repetição de indébito, ele pode consignar o pagamento quando 2 entes da federação estão cobrando sobre o mesmo tributo, sobre o mesmo fato gerador tributário, aí se faz uma consignação em pagamento. Se houver abuso de autoridade, apreensão de mercadoria, cabe também um mandado de segurança, e isso também é um processo
judicial que trata de matéria tributária, às vezes. Nós temos a figura do embargos à execução, que também é um processo de origem do contribuinte na defesa dos seus interesses quando a cobrança é exagerada ou a destempo. Nós temos também a ação rescisória, que pode ser intentada pelo contribuinte também para desfazer uma sentença transitada julgada. Ou seja, a partir da aula que vem, vocês fiquem atentos, não percam. Eu estou disponibilizando esses vídeos na plataforma Blackboard e também na minha página do YouTube, lá no meu canal do YouTube. Então, João Emel, João, espaço Emel, João sem acento, sem tio e Emel. Vocês entram lá nesse canal, vocês vão poder acessar a esses vídeos. Aliás, eu já coloquei todos os vídeos, né, dessa disciplina já no YouTube e coloquei também os vídeos da disciplina de Direito Administrativo também no YouTube. Para facilitar o acesso, não ter que baixar em cada computador de vocês ou em algum outro instrumento esses vídeos. Então, eu sei que na plataforma Blackboard, às vezes, não demora muito para para baixar esses vídeos, então é por isso que eu estou também disponibilizando a pedido dos alunos, meus queridos alunos, com saudade que eu estou de vocês. Eu gostaria então de encerrar essa aula número 7 de Direito Tributário, que trata do processo judicial tributário, para que na aula que vem a gente passe a tratar das espécies de processos judiciais tributários. E esses assuntos são interessantes porque no estudo de caso que nós vamos fazer para a M3, é importante entender cada um dos processos judiciais tributários para poder resolver o estudo de caso e elaborar a peça judicial, a petição, que será a ferramenta que estabelecerá a nota de vocês para a última unidade ou unidade 3, que é a M3. Legal? Encerro aqui essa aula número 7 e na semana que vem nós, então, disponibilizaremos a aula número 8 para tratar das espécies de processos judiciais tributários. Um abraço.